Temos tido a oportunidade de, em alguns domingos, pensar sobre o tema atitudes que te fazem feliz. E nós temos nos apropriado do texto de Mateus 5. E esse texto, ele abre o que nós chamamos o maior sermão da história. O sermão pregado por Jesus, chamado o Sermão do Monte. E, na verdade, Jesus é o maior pregador de todos os tempos. Ele, de fato, fala daquilo que é a essência do coração de Deus. Ele é a própria palavra encarnada. Jesus, ele é a verdade. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós estamos diante dos oráculos que saem do coração do Senhor. As obras que ele realiza são verdadeiros milagres em favor da humanidade. A sua vida é o nosso modelo, é a nossa referência. E Jesus, então, ele é aquele que se coloca como um modelo para que a gente siga, né? Siga os seus passos, os seus ensinos. E a sua morte se evidencia na maior entrega, no grande sacrifício. Enquanto nós não podemos, às vezes, nem conhecer a face das pessoas com quem nós nos relacionamos, ou os que nos ouvem, ele conhece profundamente o coração de cada um de nós. Ele nos examina, ele nos sonda, diz a palavra que ele nos conhece, né, no nosso interior. Antes mesmo que uma palavra chegue na nossa boca, Deus, ele já sabe. Então Jesus, ele é o maior pregador, e ele prega aqui nesse texto sobre a felicidade. O cristianismo é a religião do prazer e da felicidade. O cristianismo é a religião do contentamento, da grande obra de Deus na nossa vida. Nós sabemos que o homem é um ser obcecado pelo prazer. Ele busca constantemente coisas que lhe dão prazer. O hedonismo, por exemplo, a filosofia que ensina que o prazer é o fim último do ser humano, parece que hoje rege o comportamento, a conduta, as atitudes da humanidade. Mas a grande questão, meus amados, é aonde está este prazer? Da onde ele vem? Nas coisas externas? Vem do dinheiro? Vem no sucesso? Vem na cultura? Vem no sexo? Na diversão? Nas viagens paradisíacas? Da onde vem este prazer? Salomão buscou a felicidade na bebida, buscou a felicidade na riqueza, no prestígio, na fama, no sexo, e ele disse: tudo isso é vaidade. É correr atrás do vento. John Piper, ele disse que o problema não é a busca do prazer, mas o contentamento num prazer que é terreno, casual, carnal, raro, que é passageiro. Deus, ele nos criou para o prazer. A busca da felicidade, ela é legítima. Ela é algo que Deus criou para cada um de nós, mas esse prazer, esse contentamento, ele é significativo, real, e ele é profundo quando a gente encontra Deus. Deus é a fonte do verdadeiro prazer e contentamento. E o fim do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Como disse Agostinho: Senhor, tu nos criaste para ti, e a nossa alma não encontrará descanso até repousar em ti. E a grande verdade: o ser humano não terá descanso na sua vida enquanto ele não repousar no Senhor. Enquanto ele não depositar tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele almeja e deseja diante do Senhor. Então, como eu tenho dito sempre, para ser feliz, a questão não é ter ou não ter. A questão é ser ou não ser. E aí Jesus fala do coração dele, da vida dele. Ele abre o seu coração diante das pessoas para que ele sirva de modelo, de referência para o verdadeiro contentamento. E aqui ele diz: bem-aventurado, agraciado, abençoado, afortunado é aquele que tem Jesus como o modelo da sua vida. Hoje o nosso texto é Mateus 5:9. O verso 9
ele fala de sermos pacificadores. Um texto que talvez você já ouviu em alguns momentos, mas hoje vamos pensar nesta alegria, nesta bem-aventurança. E o tema é: seja um construtor de pontes. Por que eu quero falar sobre um construtor de pontes? Porque a ponte, ela traz a ideia daquilo que liga, aquilo que aproxima, aquilo que une. A ponte, ela mostra aquilo que conecta. Uma ponte, ela une um município ao outro município, um estado ao outro estado, um país a um outro país. Então a ponte, uma vez construída, ela tem esta finalidade de conectar, de ligar. E esta ideia de sermos pacificadores, de nós ligarmos, unirmos, aproximarmos uns aos outros, e esses são bem-aventurados. Diz assim o texto de Mateus 5:9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai bondoso, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade de voltar o nosso coração mais uma vez à Tua palavra. Palavra viva, eficaz, penetra juntas e medulas, discerne o mais íntimo do nosso coração. Faça aquilo que lhe aprouver nesta noite, em nosso meio, em nossa vida. Dê-nos, ó Deus, a sensibilidade espiritual para ouvirmos a Tua voz. Desejamos, ó Deus, mais de Ti. Desejamos ser semelhantes a Ti. Ter o Senhor como nosso modelo, como nossa referência de vida. Voltar a nossa vida diante do Teu altar, reconhecendo, ó Deus, que nós somos em tudo devedores à Tua graça, à Tua misericórdia. E obrigado porque o Senhor se importa conosco. E o Senhor tem bem-aventuranças na nossa vida que nos fazem desfrutar daquilo que é o melhor do Teu coração para nós. Eu quero também agora, em especial, lembrar do seu Gilmar, que a irmã pediu hoje oração antes do culto. O Senhor conhece a vida do Gilmar, sabe, ó Deus, aquilo que ele está passando, os seus transtornos, as suas dificuldades emocionais. Ó Deus, que Teu Santo Espírito adentre a este coração, faça com que ele seja inclinado para Ti, Pai, para que o Teu propósito, o Teu querer se cumpra na vida do Gilmar. Ó Deus, que ele possa entender que o Senhor o ama e que o Senhor tem um propósito na vida dele. Ó Deus, derrame dos altos céus a Tua graça, as Tuas bênçãos, e que ele seja sarado, seja curado nas suas emoções, para que ele possa viver uma vida feliz e uma vida abençoada. A todos os nossos irmãos também que estão enfermos nos seus lares, ó Deus, coloque a Tua mão saradora sobre cada um deles. Nós queremos ver, ó Deus, o bem, e queremos ver os nossos queridos desfrutando também do melhor na sua vida. Por isso, ó Deus, estenda a Tua mão de graça e bondade sobre cada um daqueles que estão doentes. Sare, ó Deus, cure cada um, ó Deus, para a Tua glória. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-aventurados os pacificadores. Irmãos, na Bíblia nós temos 400 referências sobre a paz. As Escrituras, elas começam a falar sobre a paz no Jardim do Éden e termina com a paz no Apocalipse na eternidade. Então, quando nós tratamos da pessoa de Deus, nós estamos falando de alguém que emana paz, que transmite paz e que promove a paz. A grande verdade é que o pecado, ele interrompeu a paz que havia no Jardim do Éden. O pecado, ele destruiu todo aquele ambiente que estava em harmonia, os relacionamentos, as palavras, as motivações. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, e hoje nós vamos celebrar a ceia, na cruz, Cristo, ele se tornou a nossa paz. Essa paz que foi perdida no Jardim do Éden, agora em Cristo ela novamente se estabelece e ele traz ao nosso coração o reino da paz. E essa paz ela vai ser plena, ela vai ser completa na Nova Jerusalém.
Por isso que o Apocalipse ele fala e ele termina o livro falando sobre esta paz final que a igreja de Cristo vai usufruir na eternidade. Plena paz. Deus, na palavra, ele se autodenomina como o Deus da paz, mas a gente sabe que no nosso mundo em que nós nos encontramos, não existe paz. Isto por causa da oposição de Satanás, mas também por causa da desobediência do coração do ser humano. No livro do Apocalipse, por exemplo, que é a revelação a respeito da pessoa de Cristo Jesus, é justamente para apresentar que Jesus ele é este mensageiro da paz. Mas uma das coisas que diz ali no Apocalipse é que o diabo ele vem para o mundo e ele tira a paz. Ele tira esse bem-estar, porque ele sabe que o que mais o ser humano precisa na sua vida é de paz. Porque uma vida que não tem paz é uma vida complicada. É uma vida cheia de problemas, é uma vida cheia de conflitos, de oposição a Deus. E o diabo sabe do que o homem precisa dessa paz de Deus e desta paz com Deus. E no Apocalipse 6:4 está escrito: então saiu outro cavalo, e este era vermelho, e o seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra, e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. O que nos diz aqui, queridos, em Apocalipse, que o cavaleiro, ele foi solto. O cavalo vermelho está em ação e ele está presente hoje em nosso mundo. Ele veio para tirar a paz da terra. Este cavalo vermelho simboliza os conflitos, as guerras, as anarquias, os problemas. E a espada lhe foi dada para mostrar que ele é um instrumento de morte. Ele veio para produzir e trazer a morte sobre a vida das pessoas. Então, este cavalo vermelho que está hoje agindo, ele traz conflitos entre a família, ele traz abismos, separações, muitas vezes com chefes, com funcionários, com nações, com pautas políticas, nas igrejas, com os amigos, com pais, com os filhos, com os casamentos. Na verdade, o cavalo vermelho veio para dividir. Porque ele diz, ele veio para tirar a paz da terra. E é o que está diante dos nossos olhos. Todas as expressões de discórdia, de pelejas, de batalhas, vem porque este cavalo vermelho está atuando em vidas, em corações que não se submetem ao senhorio de Cristo. Certa vez eu ouvi que um filho pediu para seu pai: pai, não venha mais frequentemente na minha casa. Você imaginou ouvir isso do seu filho por causa da sua nora? As divisões, as separações, as discórdias, os desentendimentos. Hoje tem muitas pessoas que desenvolvem um estilo de vida como que se fosse uma bomba. Uma bomba a explodir a qualquer momento. Onde chegam, causam um enorme estrago, causam uma enorme explosão. Mas Deus está dizendo aqui hoje, através desse versículo, que nós fomos chamados e separados para sermos agentes da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Então nós somos chamados, separados por Deus para este propósito. Ele deseja que nós espalhemos a paz, que nós promovemos a paz e que nós vivamos em paz. E Ele então nos deixou esta missão e este legado na sua palavra. Agora então, como ser um pacificador? Como sermos um construtor de pontes
que une, que liga, que aproxima. Como é que eu e você podemos ser esse instrumento nas mãos do Senhor para conectar as pessoas àquele que é a fonte da paz? Nós sabemos que o ser humano, ele é um ser em conflito. O homem, ele está em guerra com Deus, ele está em guerra consigo mesmo e ele está em guerra com o próximo e com a natureza. A paz que hoje nós saudamos, ela pode desmoronar amanhã. Por isso nós não temos paz política, nós não temos paz econômica, nós não temos paz social, nós não temos paz familiar. Não temos paz em lugar nenhum, porque no coração do ser humano não está a paz. As pessoas, elas sofrem hoje de doenças mentais, de doenças emocionais como nunca. Alguém já disse certa vez, Washington tem inúmeros monumentos à paz. Depois de cada guerra se constrói um. Incrível! Se constrói um monumento da paz depois de conflito, de guerra, aonde vidas foram perdidas. A paz é meramente aquele breve momento glorioso na história em que todos param para recarregar as suas armas. Irmãos, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou preocupado em desenvolver uma agência de paz mundial. E aí, em 1945, surgiu a ONU com o seguinte lema, pasmem: libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. Esse é o lema das Nações Unidas. Libertar as nações do flagelo da guerra. E desde então, não houve um minuto sequer sem guerra no mundo todo. Sempre houve conflito, sempre houve discórdia. É uma grande ilusão. Sabe por quê? Tiago disse que esta sabedoria humana, que é por parte do homem, em Tiago 3, 15 e 16, é demoníaca. E é cheia de inveja e de ambição egoísta, e há confusão e toda a espécie de males. Se por um lado o homem celebra conquistas, avanços, por outro lado, nos seus relacionamentos, na sua vida social, ele pratica todo tipo de males e de confusão. Porque o homem é um ser em conflito. Mas também o homem é um ser em conflito com os outros. É impressionante como o ser humano não possui a capacidade de conviver com os outros. Existem dissoluções de famílias, existem discórdias nas escolas, existem desentendimentos em todos os aspectos aonde se encontra o homem, porque o homem, ele não tem paz consigo mesmo. Por isso o mundo ao seu redor está mergulhado no caos. O século XX, ele começou com um profundo otimismo humanista. Mas veio a Primeira Guerra Mundial e nesta Primeira Guerra 30 milhões de pessoas foram levadas à morte. Logo em seguida veio a Segunda Guerra Mundial, em 45, 60 milhões de pessoas foram levadas à morte. O comunismo acabou com 1/3 dos habitantes do planeta e levou milhões à morte. E hoje nós vivemos guerras étnicas, tribais, religiosas, porque o mundo, na verdade, é um barril de pólvora, porque o ser humano, ele não consegue se relacionar com os outros. O ser humano, ele desenvolve conflitos com todos. E quando a gente olha para aquilo que Deus criou tudo com um propósito. E Deus cumpre o seu propósito. Deus, ele criou o sol para brilhar. Deus criou as árvores para encherem a terra de fartura.
Deus, ele fez com que as sementes nascessem, florescessem e viessem a frutificar para dar o mantimento. Deus, ele criou o homem para a vida e o homem prefere a morte. Deus, ele criou o homem para a paz, mas por causa do seu coração em conflito, ele prefere a guerra. Até o reino de Satanás não vive dividido. Será que nós somos os únicos que nos autodestruímos? Será que nós somos os únicos que lutamos, nos digladiamos, nos destruímos uns aos outros? Os homens estão em conflito uns com os outros. E sem paz, a sociedade ela se desintegra. Sem paz, há guerras, há conflitos. Sem paz, a sua família se arrebenta. Sem paz, a igreja ela perde a sua comunhão e ela fica estagnada. Sem paz, as denominações começam a se engalfinhar em batalhas intermináveis. Sem paz, a cidade se torna uma arena de medo e de insegurança. E hoje um dos nossos grandes problemas na sociedade é a segurança. Eu tenho certeza que você, ao deixar a sua casa hoje, você se preocupou em estar pelo menos seguro naquilo que você deixou lá na sua casa, porque a gente está neste mundo de conflito. Mas agora o que é esta paz? Irmãos, a palavra paz, tanto no hebraico como no grego, nunca é um estado negativo. Nunca é para prejudicar, nunca é para fazer o mal, nunca para ter atitudes contrárias ao projeto de Deus. Mas também a paz não significa ausência de conflito, mas ela inclui que estas coisas elas são para o bem-estar da humanidade. É a libertação do mal e a presença de todas as coisas boas. A paz é um estado onde o homem ele se encontra em harmonia com Deus. A paz é um estado onde o coração do ser humano ele está afinado com a vontade do Senhor. Ele está também bem consigo mesmo e com o próximo. Por isso que a paz ela sempre se estabelece pela verdade e pela expressão da justiça. Diante disso, existem algumas coisas, queridos, que impedem a paz. E uma delas é quando a gente começa a semear contendas. Levíticos 19:16 diz, a Bíblia, não andarás como o mexeriqueiro entre o teu povo. Este é o pecado que Deus mais detesta na alma, que Ele mais aborrece, que é semear contenda entre os irmãos. Provérbios 6:19. O mexeriqueiro é na verdade o correio do diabo. Ele é o agente do diabo, que envia as suas cartas. Já disse Thomas Watson. Ele é um mexeriqueiro. Ele sopra as brasas da contenda, da discórdia, da desunião. E se a Bíblia diz que o pacificador é abençoado, bem-aventurado, então aquele que quebra, aquele que rompe, ele é maldito. Ele não tem a bênção do Senhor. E o diabo foi o primeiro a quebrar a paz. Ele rompeu a paz, separando o homem de Deus. Então, aquele que é o contrário da paz é aquele que semeia a contenda, a discórdia. Mas também a paz ela se destrói quando nós alimentamos a soberba. A pessoa soberba, ela pensa que ela é melhor do que os outros e ela promove contendas porque ela se acha melhor ou porque ela se acha superior. Na Bíblia nós temos um homem que foi alguém assim que foi um mau exemplo, se chama Diótrefes. Está lá em 3 João, verso 9.
E Diótrefes, ele amava os primeiros lugares, ele amava estar em evidência, ele queria ser o primeiro, ele queria ser o maioral, ele queria ser o mais importante. Mas ele foi totalmente desprezado pelo Senhor. Amã, por exemplo, ele mandou matar todos os judeus, porque Mordecai, ele não se prostrou aos seus pés. A soberba, o orgulho. E só uma pessoa que abre mão da vaidade pode ser um pacificador. Só alguém que deixa a soberba de lado é que de fato pode promover a paz. Por isso, diz o texto, bem-aventurados os pacificadores, porque os tais realmente serão chamados filhos de Deus. E qual é a recompensa na minha vida e na sua vida por sermos um pacificador? A recompensa é: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. A língua grega, ela usa a palavra huios e não tekna. Tekna é a palavra que a gente usa para a criança, o filhinho. Agora, huios é uma palavra que a gente usa para designar o filho que é uma honra. O filho que tem dignidade, que tem valor, que tem consideração. E aqui Jesus está dizendo, huios, bem-aventurados os huios, aqueles que têm dignidade, aqueles que têm consideração, aqueles que têm valor. Quanto você ama o seu filho? Você ama o seu filho mais do que a sua casa? Você ama o seu filho mais do que o seu carro? Você ama o seu filho mais do que os seus bens? Se sim, é porque os filhos são a nossa maior herança. Os filhos são a nossa maior herança. E o pacificador, ele é huios. Ele é a grande herança de Deus. Ele é algo precioso, e esse é o título mais honroso que Deus nos dá, pelo valor que eu e você temos aos olhos do Senhor. Deus nos valoriza tanto que Ele nos chama de huios, com dignidade, com valor. Tanto que a palavra nos diz que eu e você somos menina dos olhos de Deus. Quando ele fala a menina dos olhos, é porque a pupila é a parte mais sensível do corpo. É uma parte frágil, uma parte delicada. Nós a protegemos. Então Deus age desta forma para com os seus filhos. Então todas as vezes que alguém tocar no Filho de Deus, está tocando no próprio Deus. Porque nós somos huio. Nós somos honrados, nós somos de valor, nós somos a herança do Senhor. Então você é muito precioso para Deus. Você é muito precioso. Você é o tesouro particular do Senhor. E Deus vai te dar um nome eterno. E Deus diz que Ele recolhe as nossas lágrimas em um odre. E quando nós morremos, a nossa morte é muito preciosa aos seus olhos. Deus nos fez reis, sacerdotes, herdeiros dEle. Deus diz que os seus filhos são notáveis. E Deus tem prazer na vida dos seus filhos. Então por isso, nós temos que ser pacificadores. E eu quero concluir lhe perguntando: você tem paz na sua vida? Você vive em paz com Deus? Você vive em paz contigo mesmo e com o seu semelhante? Você é um pacificador? Qual foi a última vez que você lutou para evitar uma contenda?
Você pode provar pela sua atitude de pacificador que você de fato é huios, que você é um filho de Deus. Os construtores de pontes são aqueles que sempre estão trabalhando, batalhando pela paz. Ou seja, são aqueles que sempre estão construindo ou estão fazendo algo para conectar, para ligar, para unir, para ser um pacificador. Ou seja, são aquelas pessoas que de alguma maneira estão servindo, estão cuidando de crianças, de doentes, de órfãos, estão ensinando líderes a serem servos, estão promovendo acordos com Cristo, estão anunciando as boas novas ao mundo. Estes são pacificadores, porque eles conectam, eles ligam, eles promovem a paz. E estes serão chamados filhos de Deus. Filhos por herança, honrados, preciosos, de grande valor nas mãos do Senhor. Que nós possamos ser pacificadores, para que esse título de honra Deus possa nos conceder, com a sua graça, de sermos aquelas pessoas que sempre estão trabalhando em prol, em favor da paz. Na paz na vida dos irmãos, na sociedade e no coração de vidas que estão em conflitos. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor é a nossa verdadeira paz. O Senhor nos transferiu da escravidão do pecado e nos trouxe a tua graça, a tua maravilhosa luz. Éramos cegos, éramos perdidos, estávamos longe, éramos filhos da ira, mas agora o Senhor nos tornou teus filhos, filhos amados. Tu és o nosso Pai, aquele que cuida de nós, aquele que nos ama, aquele que nos honra com a nossa vida e também em nossos relacionamentos. Obrigado porque o Senhor nos adotou em Cristo. O Senhor desfez a inimizade que houve no nosso coração com Deus e nos aproximou a um relacionamento íntimo e pessoal, a tal ponto que hoje nós temos paz com Deus e temos a paz de Deus na nossa vida. Nos abençoe e que esta palavra nos leve a sermos desafiados, a sermos instrumentos de paz enquanto aqui estivermos. Que a tua graça esteja sobre nós. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.